Vamos lá, começando aqui mais uma live. Eu sempre começo uns minutinhos a mais que eu falo que vou começar, né? Por que isso? É estratégico. Porque quando eu falo que eu vou começar às 8h40, até o pessoal entrar, até, né? O pessoal acompanhar, já deu um tempinho. Então, por isso que eu começo um pouquinho, uns minutinhos só, que é o tempo que eu vou testando a câmera, vou testando o equipamento, testando o microfone para ver se como é que tá. Vou colocar aqui o tema da live, é emagrecimento, só que na verdade vou colocar acompanhamento. Foi, show. O que a gente vai ver aqui? A importância do acompanhamento não só médico, como nutricional, na busca do emagrecimento, né? Do corpo, entre aspas, no seu corpo ideal, não o padrão da sociedade, tá? E quando a gente fala de emagrecimento, a gente não está falando só do médico, tá? Eu sou médico, me chamo Youssef, para quem não me conhece, sou médico, sou o Dr. Yu, eu sou médico e eu ajudo as pessoas a alcançarem o peso que elas sonham em alcançar, tá? Da maneira mais saudável possível, com ou sem medicação. E aí, tudo bem, eu sou médico, mas eu não sou aquele médico, não, médico é Deus, Deus no céu, médico na terra, não, não é isso. É toda uma equipe multi, tá? Com nutricionista, com personal, com fisioterapeuta, diversas profissões engajadas para o mesmo objetivo, tá? Porque emagrecer não é simplesmente perder peso, tá? Não é só perder peso. Eu gosto de assinar para todo mundo que entra. Emagrecer é mudar a fisiologia do corpo. Nossa, mas como assim? É simples. Se você só perder peso, se você só se importar em perder peso, você está andando numa linha muito errada. Muito errada. Porque o seu peso é composto, né? É composto por quê? Por ossos, por músculo, por gordura, por órgãos. Então, se você só focar no... Acabou de entrar um grande amigo meu, Victor. Quero mandar um grande abraço, viu? Um grande abraço. A partir do momento que você só pesa no número da balança, cara, você está indo para uma linha muito errada. Muito errada. Porque você está indo para um caminho que você não se importa com o que você vai perder, você só quer perder. Só que tem coisas boas no seu corpo que você não pode perder. E tem coisas ruins no seu corpo que você deve perder. Como, por exemplo, a gordura. Né? Não adianta... Não adianta você querer emagrecer e acabar perdendo aquilo que é bom para você. Aquilo que te mantém estável, estabilizado, regulado, tá? E aí o que acontece? Como emagrecer não é simplesmente perder peso e sim mudar a estrutura, né, de todo o corpo, o problema é quando isso é feito sem orientação. Por quê? Porque o que você buscava uma solução virou um problema. Que você acabou perdendo nutrientes, acabou perdendo minerais que você não poderia perder. Certo? E aí acaba virando um grande problema. Quem aqui já fez dieta sozinha, por exemplo? Ou quem já emagreceu e depois recuperou tudo? Ou quem já tentou seguir algo de algum guru da internet e não deu certo? Acredito que grande parte daqui tenha tentado, né? Isso, cada coisa, eu posso até explicar o porquê que isso acontece, tá? Principalmente no efeito rebote e como isso é pior do que você continuar com o peso que você está hoje.
problema é que às vezes não falta força de vontade, não falta motivação. Só está faltando estratégia clínica para você alcançar algum objetivo e manter, né? Em se manter nesse objetivo. Você não pode alcançar e acabou. Cheguei no peso que eu queria e acabou. Eu posto sempre muitos vídeos falando sobre liberdade em saúde, né? Que é um tema que eu não escutava até eu começar a falar. Que liberdade em saúde é o que eu tenho hoje. Por exemplo, hoje eu posso comer o que eu quiser. O que eu quiser eu posso comer. Só que tem coisa que eu escolho não comer. Entende? Isso é liberdade. A liberdade não é você fazer o que você quiser. É você não fazer aquilo que você quer. Isso é liberdade. Que você consegue controlar o teu corpo. Isso é liberdade. É você controlar as suas vontades. O que não é fácil para qualquer um. Não é fácil. Não é fácil. Mas também não é difícil. Nossa, mas como assim? Você precisa tentar. A partir do momento que você tenta, porque eu partilho da premissa, nada na vida é difícil. Tudo pode ser facilitado. Então, se tem alguma coisa que você acha difícil, você só não encontrou ainda o facilitador para poder te ajudar a realizar isso. Simples. Simples e objetivo. Tá? Por que emagrecer não é tão simples? Não é tão simples emagrecer. Tá? Na verdade, é mais fácil você emagrecer do que você ganhar massa. Só que não é tão simples você emagrecer. Porque o emagrecimento ele tem vários sistemas integrados. Tá? Vários sistemas integrados. Que o peso corporal não depende só em você queimar mais e comer menos. Não é só isso. Não é só isso. Ah não, que eu preciso queimar mais, eu preciso comer menos, vou estar em déficit calórico, vou emagrecer. Não é só isso. Não é só isso. Tá? Depende de alguns fatores principais. Metabolismo, que é o que a gente vem falando diariamente aqui. Hormônios. Qualidade do sono, que foi por isso que eu escrevi o e-book do sono, tá? Que inclusive está uma maravilha esse e-book. Saúde intestinal, não existe. Metabolismo lento, metabolismo rápido, não existe. Existe seu intestino funcionar do jeito que deveria e o intestino funcionar do jeito que não deveria. Ou melhor, não funcionar do jeito que deveria. É isso. Massa muscular e resistência à insulina. Por isso que eu partilho de vários vídeos falando, se você vai quebrar o jejum, comece pela proteína e não pelo carboidrato. Por quê? Porque é mais gostoso? Não, é porque tem ciência nisso. Tá? Tem ciência nisso. O corpo ele não é uma calculadora de caloria. E você vai comer, ele não vai contar quantas calorias você está comendo. Ele é um sistema biológico complexo. Complexo, tá? E se você... a partir do momento que você entende que é um sistema biológico complexo, e aí você emagrece sem o acompanhamento, você gera alguns riscos, tá? Você gera alguns riscos. Agora eu vou trazer algumas coisas para vocês terem consciência dos riscos que vocês podem gerar com apenas o emagrecimento, assim, bem sem nada, né? Sem acompanhamento médico, sem nutricionista, sem academia, enfim. Um ponto que, assim, que eu acho que é um dos piores, tá? Para mim é o pior. A perda de massa muscular. Esse para mim é o pior. Como médico, é o pior. Não sou fisiculturista, não sou ninguém. Como médico, isso é pior. Porque é a quantidade de massa magra que vai definir, a partir do momento que você entrar numa UTI, o que vai definir se você vai sair dela ou não é a quantidade de massa magra que você tem. Tá? A quantidade de massa magra que você tem vai definir se você vai sair da UTI ou não. Então aí vocês pensam, opa, o músculo talvez seja um pouco mais importante do que ter um corpo bonito. Tá, eu até falei isso ontem. Quando você faz isso de acompanhamento, você acaba perdendo músculo ao invés de gordura. E isso não pode acontecer. Não pode. Tá? Você tem uma desaceleração metabólica, o que também não pode acontecer. Se o metabolismo é desregulado, porque
o metabolismo reduz o gasto energético que ele tem. Isso não pode, você está reduzindo o seu metabolismo, você está retardando o seu metabolismo. Isso não pode acontecer. Aí você acaba ficando mais obeso do que você já está. Tá? Deficiências nutricionais, a partir do momento que você perde massa muscular, a partir do momento que você perde peso muito rápido, muito peso num curto espaço de tempo, você acaba perdendo nutrientes e minerais importantes. Por isso que sempre que você vai emagrecer, você precisa repor, tá? Você precisa repor. Mesma coisa que a pessoa que faz, ou você, ou alguém do seu ciclo já fez uma bariátrica, tá? Pergunta para essa pessoa como é que é a vida dela hoje. Ela repõe as energias, repõe os nutrientes, repõe os minerais, ela repõe e vai repor pelo resto da vida. Mas eu não estou dizendo que você precisa repor pelo resto da vida. Estou dizendo que com acompanhamento seguro, com um emagrecimento seguro, com acompanhamento, você não passa por esse tipo de problema. Você não passa, tá? Um outro grande problema é efeito rebote. Emagrecer rápido não significa emagrecer com saúde. Agora pensa comigo. Pensa comigo. Uma pessoa que está com 100 quilos, ela emagrece, vai para 60 quilos. Só que quando ela tinha 100 quilos, assim, numa conta bem leiga para a gente poder conversar. Se a pessoa tem 100 quilos, 50% massa magra, 50% gordura, ela emagrece para 60 quilos e ela fica com 60 quilos, fica com 40 quilos de gordura e 20 quilos de massa, essa pessoa tá péssima. Porque ela perdeu massa muscular e não perdeu tanto gordura. E aí vai ter o efeito rebote. Aí vai chegar a uns 90 quilos de novo, né? Ela tinha 100, no final vai ficar com 90. Ah não, mas valeu a pena, perdi 10 quilos. Só que se você fizer a bioimpedância nesse cara, ele vai ter menos massa magra do que tinha antes. A proporção, em porcentagem, vai ser menor a massa magra. Ou seja, ela vai ter mais gordura, apesar de ter um peso menor. Consegue compreender a importância de não ter o efeito rebote? Medicação não é o problema. Não é o problema. O uso errado é que é o problema. Tá? É o uso errado que desencadeia diversos problemas que a gente vê pelas notícias por aí. Os medicamentos, e alguns desses eu trabalho, reduz o apetite, melhora o controle glicêmico e ajuda na reorganização metabólica. É ótimo. É maravilhoso. Só que não é só isso. O medicamento ele é uma ajuda, é um atalho. Ele não é o caminho. Não, porque minha amiga está vendendo Mounjaro, eu vou lá, essa semana eu aplico 5, semana que vem eu aplico 2,5, na outra eu quero 7,5, porque eu estou com mais dinheiro. Você está correndo em círculo. Você está correndo em círculos. Desculpa. Os medicamentos podem fazer isso que eu falei. Porém, eles precisam de indicação correta, dose ajustada, monitoramento da dose. Tudo isso é importante para você ter um controle saudável tanto da perda de peso quanto dos efeitos colaterais que possa vir a surgir. Tá entendendo? Assim, o remédio ele não substitui a estratégia. Ele faz parte de um plano. Ele não é o plano. Ele é um atalho, ele não é o caminho. Tá? O que é um acompanhamento? Opa. Chutei. O que é um acompanhamento médico? O que um acompanhamento médico faz?
nesse cenário, tá? Nesse cenário, um acompanhamento adequado, não é qualquer médico. Não, existem médicos e médicos, assim como existem advogados e advogados, pessoas e pessoas, simples. Um acompanhamento médico adequado avalia histórico clínico, composição corporal, por isso que a bioimpedância é super necessária aqui. Exames laboratoriais, porque a gente tem que dosar principalmente as vitaminas. Porque eu não posso fazer você perder vitaminas, perder nutrientes, perder minerais. Não posso. Nem se eu quisesse, eu não posso. O estilo de vida, porque tanto a estratégia que a gente vai tomar, quanto a dieta tem que ser adequada a você, ao seu estilo de vida. Não adianta eu colocar, não, essa aqui é a melhor que tem. E você não conseguir, não dá certo. Não dá certo. Tá? E toda uma saúde metabólica. A partir disso, a gente cria a estratégia alimentar, a estratégia de treino, o acompanhamento clínico, ajustes ao longo do processo. Porque a gente vai ter que fazer ajustes. Você vai me falar como é que você está e eu vou ver como é que o que eu vou passar. Você precisa ter ajuste. Você precisa conversar comigo o que você está sentindo. E é isso que eu prezo muito. A pessoa que passa comigo, eu quero saber como que foi o dia, como que foi a noite, teve piora para dormir, teve tudo. Eu preciso saber para a gente poder se ajustar. Não adianta eu fazer algo que seja um sacrifício enorme para você e você não faça. Não vai ser vantajoso nem para você, nem para mim. Ah, não, mas... Porque eu já ouvi. Não, mas você só quer meu dinheiro e acabou. Eu não quero dinheiro, eu não preciso, graças a Deus. Não preciso. Eu quero o seu resultado. É por isso que eu estudo tanto, é por isso que eu estruturei tanto um protocolo incrível, único, tá? Emagrecimento saudável é um processo acompanhado. Precisa ser um processo acompanhado. Precisa, tá? Eu também atuo em pronto-socorro, eu vejo, não é mentira. Inclusive eu vou fazer um vídeo hoje, agora, daqui a pouco, sobre uma paciente que eu peguei lá. Falei errado. Sobre uma paciente que eu atendi no pronto-socorro, que ela estava passando mal por conta do Monjaro do Paraguai. Por isso que eu sou contra. Monjaro sem Monjaro ou hepatida sem o aval da Anvisa. Não pode. Não pode. Tá? E aí, já escutei também. Doutor, eu vou tomar, mas eu não consigo, mesmo a dose de 5, eu não perco mais peso. Parei no meu peso. Isso aí se chama efeito platô. Ai, nossa. Isso aí se chama efeito platô e às vezes não está ligado com a disciplina que a pessoa tem. Às vezes não está ligada pela só disciplina que a pessoa tem. Pode ser por insulina. Olá, doutor, boa noite. Você atende pelo convênio? Não atendo pelo convênio, mulher. Não atendo. Os exames laboratoriais, tudo mais, pode ser feito pelo convênio. Mas na clínica, o protocolo, eu e a nutricionista, a gente não atende convênio não, tá? Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui, tá? Eu sempre fico de olho no chat. Então, assim, não é só... Ah, doutor, cheguei no efeito platô. Não consigo mais emagrecer. Você consegue me ajudar? Consigo, graças a Deus. Graças a Deus eu consigo. Porque muitas das vezes não é falta de disciplina. Porque muita gente, elas querem perder peso. Por quê? Hoje entendem que peso não é só bullying, não. Peso é qualidade de vida, é um sono melhor, é você aproveitar com o seu filho, conseguir brincar com ele, é devolver a saúde que a gordura te tirou. É isso. Simples. E aí, por que muitas das vezes não é disciplina? Não é falta de disciplina. Pode ser por resistência à insulina, inflamação crônica, isso aqui é muito importante. Se a gente não tratar a inflamação crônica, você não vai conseguir desinflamar, tá? Baixa massa muscular, a gente precisa melhorar a sua qualidade de massa muscular. Sono ruim,
estresse elevado, tudo isso faz parte do emagrecimento. Não é só o Monjaro, você precisa dormir bem, você precisa comer bem e você precisa treinar bem. Esses três. Não, mas minha genética é isso, meus hormônios, isso aí a gente arruma. Genética nunca foi impeditivo para nada. Para nada. Tá? Se você não investigar isso, aí é por isso que o emagrecimento trava. Por isso que quando a pessoa chega em mim e fala, doutor, eu tomo por conta própria Monjaro de 5 miligramas e eu não saio do mesmo peso. Mas você investigou o que está acontecendo? Não sei o que. Acabou. Você não investigou. Acabou. Quando o metabolismo não está organizado, a disciplina sozinha não resolve. A gente precisa regular o seu metabolismo de volta, para ele funcionar do jeito que ele deveria funcionar. Tá? Por isso que muitas das vezes, quando o intestino, quando o organismo, quando o seu corpo ele está desregulado, você fica mais cansado, você dorme mal, você fica mais estressado, você não tem mais o controle das coisas. É isso. É isso. Não é só disciplina, tá? Você precisa emagrecer com segurança. Com segurança. Um processo seguro. Processo seguro de emagrecimento, que é o mínimo que as pessoas... Porque antes de lançar essas canetinhas, as pessoas emagreciam, iam no nutricionista, ia pelo menos buscava. Hoje que lançaram as canetas, vão lá, escolhem qual querem tomar, a dose que querem tomar e aplica. Só isso. Falo, gente, mas não pode. Não pode, não é assim que funciona. Você está fazendo mal para o seu corpo. Talvez não agora, mas depois vai fazer mal para o seu corpo. Um processo seguro precisa ter acompanhamento profissional. Acompanhamento. Avaliação metabólica, eu preciso saber de tudo, 360 graus sobre o teu corpo. Tá? Ah, é só exame? Não é só exame, eu preciso saber se você está dormindo bem, se você está treinando bem, se você está muito cansado, eu preciso saber dessas coisas. Eu preciso saber, tá? Uma estratégia nutricional para quê? Para você perder peso, principalmente quando a gente for usar o Monjaro, você vai ficar sem fome. E aí você não vai comer. E aí, tipo, acabou. É isso? Lógico que não. Lógico que não. Porque se você não sentir fome, você não vai comer. Porque, infelizmente, a gente se acostumou a ser assim, acomodado. Eu só como quando eu tenho fome e eu só paro de comer quando eu me sacio. Mas isso está errado. Está errado. Pergunta para algum fisiculturista se ele conseguiu chegar no tamanho dele só comendo quando ele estava com fome. Não, ele colocava para dentro. Independente, ele só queria colocar para dentro. Só isso. E quem quer emagrecer? Você come regrado. Você vai comer pouco, você não vai se estufar. Não vai. Tá? Por quê? Precisa ter uma estratégia nutricional. Quem está tomando Monjaro precisa prestar muita atenção. Muita. Com as proteínas que ela ingere. Entende? Precisa prestar atenção nas proteínas. Por quê? A proteína, ela não é Às vezes ela acaba sendo, mas eu vou explicar o porquê e o porquê isso é ruim. A proteína, ela não é uma fonte de energia, ou ela não deveria ser uma fonte de energia. A proteína, basicamente, ela é a estrutura do teu corpo. O teu corpo é feito, a estrutura do seu corpo é proteína. A partir do momento que você faz um jejum muito prolongado, rapidinho, só um adendo, né? O carboidrato é a fonte de energia, carboidrato e o açúcar, né? É fonte de energia. Se você... Açúcar eu digo tipo doce, essas coisas, tá? São gorduras. Se você acaba ficando tempo em jejum, você vai queimar primeiro a sua gordura para produzir energia. Depois disso, você vai começar a queimar seus músculos para produzir energia. Uma energia não tão boa quanto o carboidrato produz, e você vai estar perdendo a estrutura do teu corpo. Por isso que você não pode deixar, principalmente se você está usando Monjaro, não pode deixar de comer certas proteínas. Ah, mas eu tomo whey. Whey inflama.
Falei, tô leve. Whey é feito do leite, a proteína do leite chama caseína. Caseína tem um alto fator inflamatório. Tá? Como diz meu amigo Dr. Marlon, leite é bom só para bezerro. Tá? Preservação de massa muscular, por quê? Porque eu não posso deixar você perder massa muscular. E monitoramento da evolução, porque eu preciso ver se você está progredindo, se você está no efeito platô. A gente precisa analisar. Emagrecer com saúde é diferente de perder peso. Tá? É diferente. Não é simplesmente perder peso. Emagrecer com saúde é diferente. E o emagrecimento não deveria ser uma luta solitária. Não deveria, não é e não precisa ser. Não precisa ser, tá? Com acompanhamento adequado é possível. Com acompanhamento adequado é possível emagrecer com segurança, preservar a saúde, melhorar a energia e manter resultado. O que eu quero dizer com manter resultado? É não ter o efeito platô ou o efeito rebote. É não ter o efeito rebote. Só isso. Já é maravilhoso. Maravilhoso. Todo mundo que entra, eu gosto de acenar. Quem tinha perguntado? Gisele. Tá. Se você quer emagrecer com estratégia e acompanhamento, escreve tanto aqui nos comentários quanto no meu direct. Eu quero. Só isso. Eu quero. Preciso saber. E é importante você falar, eu quero. Porque o teu corpo já entende. Não. Eu quero. Eu preciso. Entende? Ou então você envia essa live para alguma pessoa que está tentando emagrecer sozinho, seja próximo a você, ou que precisa escutar isso, que não é sofrimento, não é você passar fome, não é, tá? Gisele já colocou aqui, eu quero. Perfeito, vocês podem mandar tanto aqui, quanto no meu direct. Gisele eu já vou chamar logo que sair da live. Ou então você mande para alguém que ache que seja um sacrifício perder peso. Oi, eu quero. Essa é minha grande amiga, a doutora Mariana. Deixa eu ver aqui. Quantos quilos é o ideal saudável para perder tomando hidropatia? Não existe inclusive eu nunca vi nenhum estudo falando sobre quantos quilos a gente pode perder, tá? Inclusive, o máximo hoje que eu estou trabalhando está sendo 50 quilos. De uma pessoa que o objetivo dela é perder 50 quilos. E assim, funciona super, tá? Até mais funciona, não tem problema nenhum, tá? Porque a questão é, o emagrecimento saudável não é um número, é todo o acompanhamento, é toda a atenção que a gente dá, que você pode perder 200 quilos e ainda ser saudável, entende? Ou, em contrapartida, você emagrecer 10 e acabar ficando doente. Porque tem que ter toda uma estratégia. Então, não tem máximo não. Tá? Pode ficar tranquila. Tá? Mas eu acho que difícil alguém passar de 50, de 70 quilos. Tá? Isso é bem tranquilo fazer, tanto com a tirzepatida quanto sem. Porque, de novo, a medicação ela não é o projeto, não é o plano. Ela não é o caminho. Ela é um atalho, ela te ajuda. Nada na vida é difícil. Tudo pode ser facilitado. A medicação é um facilitador. O médico é um facilitador. A nutricionista é uma facilitadora. Tá? Você só precisa encontrar os seus... O personal trainer é um grande facilitador. Você só precisa encontrar as suas dificuldades para poder ver quais são os facilitadores que você precisa buscar. Perfeito? Bom, galera, acho que falei tudo que eu tinha que falar, falei sobre bastante coisa, eu acho que consegui conscientizar uma galera aí. Vou chamar a doutora Mariana, vou chamar ela e vou chamar a Gisele, tá? Vocês que marcaram que eu quero. Inclusive, às vezes as pessoas ficam com vergonha de mandar aqui, não tem problema nenhum. Tudo isso aqui é muito sigiloso. Vocês podem mandar no meu direct, não tem problema, tá? A gente faz todo um acompanhamento personalizado, é incrível, tá? É incrível.
E o mais importante é, que eu vejo assim, não é só porque a gente escuta, né? Nossa, doutor, agora eu caibo nas roupas que eu usava há tantos anos atrás. Isso é muito gostoso de escutar. Só que é mais gostoso ainda escutar assim, poxa, doutor, eu voltei a brincar com meu filho sem me cansar. Ou no final do dia minha perna não fica mais inchada. Isso não tem preço. Isso não tem preço, tá? Então é isso. Eu sempre termino a live agradecendo a todo mundo que entrou, todo mundo que está online e todo mundo que vai ver pelos Reels, porque essa live fica salva, tá? Agradeço a participação de todo mundo, todos vocês. E um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo. Até a próxima live.